Meus irmãos, boa tarde. Lá vamos nós conversar mais uma vez sobre, eu não sei se todo mundo tem o livro, mas é sobre esse livro aqui, ó, Fundamentos do Cristianismo, um Manual da Fé Cristã, do Alistair McGrath e J. I. Packer. A gente vai hoje bater um papo sobre as origens judaicas de Jesus. Isso está lá pela página 149 do livro, para quem tem o livro. Meus irmãos, então, como eu estava falando, a gente vai conversar um pouquinho sobre as origens judaicas de Jesus. A gente vai falar sobre o contexto histórico que Jesus estava inserido, para a gente entender assim, da melhor maneira o que um personagem, seja na literatura, seja na Bíblia, ele quer dizer, quer passar, qual o fundamento das suas ações, da sua pregação, da sua fala. É importantíssimo a gente mergulhar a fundo na história. E o contexto histórico, cultural, nos ajuda a entender a mensagem de qualquer personagem. Então é nesse sentido que a gente entra na página 149 do livro. Entender o que circundava Jesus, os pensamentos, as filosofias, os judeus do primeiro século, o que eles pensavam sobre Deus. Eles eram politeístas, eram monoteístas, qual tipo de filosofia eles adotavam, sua prática de vida. E aí a gente começa a enxergar melhor os desafios da pregação de Jesus, as figuras de linguagem que Jesus utilizava. A gente consegue enxergar de melhor maneira isso. Então, eu dividi essa conversa nossa aqui em formato de perguntas e respostas, para que fique um pouco mais didático para nós. A primeira pergunta que a gente tenta responder quando a gente vai estudar um personagem é o seguinte: qual que é a importância de situar esse personagem no seu contexto histórico e cultural? É o que a gente estava falando aqui. A gente entende melhor seus objetivos e suas realizações, né? Só que quando a gente para falar de Jesus, isso ainda se torna mais importante. Por quê? Quando a gente tem contato com a história de Jesus, principalmente séculos depois, né? A gente tem uma tendência, todo mundo tem essa tendência, porque a essência da mensagem de Jesus ela é transcultural. Então a gente pensa que tendo contato com ela, a gente já entende o que Jesus queria transmitir. E às vezes a gente esquece de colocar essa mensagem no seu contexto histórico original. Então, quando a gente olha para a luz da palavra, quando a gente estuda o contexto de Cristo ali, Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente percebe que a vinda de Jesus à Terra, ela não foi uma intervenção assim abrupta de Deus na vida do ser humano, uma intervenção sem sentido, desconexa da realidade ou desconexa de uma linha histórica. A gente começa a enxergar que Jesus foi a resposta dada à humanidade para todas as suas promessas que ele pacientemente veio prometendo ao seu povo por meio dos profetas. A gente enxerga isso olhando para Zacarias, que viveu lá 520 anos antes de Cristo. Olha o que está escrito no livro de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta-te, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem. Ele é justo, ele é salvador, ele é humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Olha que coisa impressionante. Lá 520 anos antes de Cristo nascer, já tinha um profeta falando que alguém, um rei enviado por Deus, viria para restaurar Jerusalém e Israel montado sobre um jumentinho. E a gente, quando a gente entra lá no Novo Testamento, depois do nascimento de Cristo, lá no primeiro século, Mateus, né, no livro de Mateus, ali no capítulo 21, a gente vê a entrada de Jesus ali, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele manda os seus discípulos pegarem um jumentinho e entra em Jerusalém. E o que o povo fala? Hosana nas alturas, louvado seja o Filho de Deus. Então, isso foi uma resposta de Deus ao que Zacarias já profetizava. Olha o que diz Isaías, 740 anos antes de Cristo. Portanto, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Que incrível, irmãos. 740 anos antes, Deus estava respondendo à profecia de Isaías por meio de Jesus. A gente vê isso em Mateus 1:21, um anjo aparecendo e dizendo ao noivo de Maria, ela dará à luz de um que é concebido do Espírito Santo.
O nome dele será Emanuel. Miqueias, também 740 anos antes de Cristo, contemporâneo de Isaías, disse: mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será dominação em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus previu, Deus escreveu, Deus respondeu. Então a entrada de Jesus aqui nessa terra não foi nada desconexo. Foi algo planejado por Deus, determinado por Deus e faz sentido na história da humanidade. Essa foi a primeira pergunta, a importância da gente estudar o histórico cultural de um personagem. A segunda pergunta é: quais foram os movimentos religiosos na época de Jesus? Esse livro chama esses movimentos de filosofias, né? O povo judeu na época de Jesus, no primeiro século, estava dividido numa espécie de tribos. Não é tribo, mas existiam umas frentes ali que encabeçavam o aspecto filosófico da época, encabeçava a política dentro do povo judeu, certo? E eu não sei se vocês têm ideia de quem são essas quatro filosofias muito correntes de pensamento muito famosas dentro do judaísmo. Alguém arrisca dizer? Jesus se dirigia a essas pessoas dentro do judaísmo, né? A gente vê isso no Novo Testamento. Jesus interagia muito com eles. A uns ele chamava de raça de víboras não, a uns ele chamava de sepulcro caiado. Quem é? Os fariseus. E os outros? Saduceus. Tem mais. É, garoto. É. Estudante de teologia é outra coisa. E os zelotes, né? Quatro pensamentos filosóficos na época de Jesus. Jesus, judeu, estava circundado por quatro pensamentos que sobressaíam a sua época. Existia o povo fariseu, que era um povo, todos judeus, tá, irmãos? Mas tribos dentro do judaísmo. O povo fariseu era um povo que prezava em obedecer à Torá. O que é a Torá? A Torá é a lei do judaísmo. A Torá é constituída pelos 5 livros do Pentateuco. O que é Pentateuco? São os 5 livros escritos por Moisés. Quais são esses 5 livros? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quando a gente fala em Pentateuco é isso. Então, os fariseus, eles achavam que cumprindo o Pentateuco, cumprindo a Torá, apegando-se a instruções que levavam à santidade externa, apegando-se às tradições, às liturgias, eles achavam que eles eram um povo diferente dos demais, daqueles que não eram escolhidos por Deus. Então eles se apegavam à Torá, à lei dada de Deus a Moisés, porque eles queriam que aquilo fosse visível. Eles queriam ser diferentes. Então eles achavam que quando Deus enviasse o seu Messias, o seu enviado para fazer justiça, eles viviam debaixo do domínio romano, oprimidos. E os fariseus acreditavam que eles tinham que estar preparados externamente para que Deus, quando viesse fazer justiça, eles fossem diferentes dos demais. Então, eles acreditavam na ressurreição, acreditavam numa nova era, mas numa nova era na terra de Israel, como se Deus fizesse de Israel uma nova era, um novo mundo, e Israel fosse ser utilizado para extirpar o mal da humanidade. Isso era o que os fariseus acreditavam. E os saduceus? Esse de saduceu tem a ver com sinédrio. O que é sinédrio? Sinédrio é um conselho de juízes dentro do regimento de Israel. Eles eram pessoas que faziam julgamento, aplicavam a sentença da lei e tudo mais. Eles estavam mais enveredados para o lado político da época, né? Diferente dos fariseus, que eram muito nacionalistas e odiavam os romanos, os saduceus já pregavam uma convivência pacífica. Não é de se estranhar, o sumo sacerdote da época, chamado Caifás, era um saduceu. Adivinha por quem que ele tinha sido indicado? Pelo povo romano. Então era um povo mais enveredado para a política. Os essênios, uma espécie de tribo do judaísmo que queria viver isolado nos desertos, eles já queriam se distanciar das tradições do templo. Eles só queriam pegar a essência daquilo que se fazia no templo, as melhores práticas, aplicar na sua vida, mas eles viviam destacados dos demais. Eles viviam nos desertos esperando Deus fazer justiça ao seu povo.
Os zelotes, diferente de todos os outros, eles acreditavam que a melhor maneira de Deus fazer justiça por Israel seria levantando espadas. Então era um povo que queria fazer justiça com a sua própria mão. Interessante, Jesus teve que pregar no meio desse povo todo. E aí a gente vê que a mensagem de Jesus trazida no meio desse povo, no meio desse tipo de expectativa, talvez tenha, talvez não tenha atingido aquilo que eles esperavam, né? Aí a gente começa a entender, caramba, olha que tanto pensamento diferente. Jesus foi crucificado, morto, violentado, ele apanhou. Por quê? Tantos esperavam outra coisa. Vamos seguindo. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais na visão desse judaísmo do primeiro século, contemporâneo à época de Jesus, é legal a gente entender, além da sua forma de viver, a maneira como eles respondiam a algumas questões mais importantes da vida. E a primeira questão é, para eles, quem era o Deus deles? Como é que a gente pode pensar que os judeus daquela época responderiam, quem é o nosso Deus? Eles tinham mais deuses? Tinham um único Deus? Como que era essa visão de mundo deles? Bom, o judeu médio, ou o judeu comum, geralmente não estava vinculado a essas tribos que tinham no judaísmo, né? Farisaísmo, pessoal, os saduceus, essênios e tal. Então, o judeu médio ele tinha uma visão de pensar também sobre quem era o seu Deus. Olhando para as escrituras, principalmente para o Shema Israel, que é a principal oração do judaísmo, a gente vê qual que é o pensamento que predominava sobre Deus naquela época. Nessa oração, que é constituída pelos versos de Deuteronômio 6, 4, 9, Deuteronômio 11, 13 a 21 e Números 15, 37 e 41, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e te escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, os judeus daquela época criam que Deus era um só, separado da sua criação, diferente do que pensa o panteísmo. Deus ele não se misturava com a sua criação, ele era único, Deus era soberano, Deus sustentava o universo. Então, para os judeus daquela época, tanto o judeu comum quanto os fariseus e essênios e zelotes e saduceus tinham esse pensamento predominante. Deus era único e Deus era aquele que iria um dia fazer justiça por Israel. Segunda pergunta: quem somos nós diante de Deus? Os judeus daquela época, eles tinham o entendimento de que eles eram os eleitos, eles eram o povo de Deus, eles eram os escolhidos, eles eram diferentes daqueles que não professavam a Deus como seu único Deus. Eles acreditavam que eles tinham a responsabilidade de guardar a lei, de preservar a terra, guardar as tradições do templo. Eles acreditavam que eles eram um instrumento para combater o mal. Eles acreditavam que por meio deles, Deus exterminaria o mal de toda a terra. Isaías 49 diz assim, 49 versículo 6, o Senhor diz que, além de restaurar Israel, seu servo será uma luz para os gentios, levando a salvação a todos os confins da terra. Então, eles acreditavam que eles eram parte do propósito de Deus. A partir da nação de Israel, a luz do Senhor viria a todas as outras nações. Era nisso que eles acreditavam que eles eram diante de Deus, os escolhidos. E qual o instrumento que Deus deu a eles para combater o mal? Eles acreditavam que para combater o mal, Deus tinha dado uma espécie de dons especiais para eles. O primeiro dom era a Torá. Por meio da obediência à lei, falei, né? Torá, Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés da Bíblia, os primeiros 5 livros. Então, por meio da Torá e a obediência estrita à lei, eles acreditavam que era um sinal de conexão de Deus com eles.
né? E uma forma deles combaterem o mal era obedecer a Torá. E obedecendo a lei, três aspectos importantes se ressaltavam na época, que era a circuncisão, o sábado e a dieta. Eles eram extremamente rigorosos quanto a isso. Para eles, isso era um sinal muito importante que salvaguardaria o povo eleito dos pagãos no dia da justiça e do juízo. Os outros dois dons especiais eram a terra e o templo. Para eles, era um símbolo da aliança de Deus com seu povo. Só que eles estavam, a Palestina daquela época estava sob uma tensão tão, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas eles estavam sob uma tensão muito grande, porque a terra e o templo estavam dominados por romanos. O templo, só para a gente ter noção, quando a gente fala de um povo nacionalista, a gente fala de um povo que é extremamente avesso a estrangeiros. E falando de religião, isso se tornava ainda mais intenso. Então, para a gente entender a mentalidade do povo da época de Jesus, eles eram nacionalistas em grande parte, acreditavam que eram escolhidos, e o seu templo e a sua terra, que eram símbolos da aliança de Deus com eles, estavam simplesmente tomados por pagãos. O templo daquela época estava sendo reconstruído por Herodes, que era um rei pagão. Imagina a agonia daquele povo. Será que Deus nos esqueceu? Quando o Senhor fará justiça por nós? Eles se perguntavam. No Novo Testamento, quando Jesus falava com as pessoas, você vê, ele pergunta, quando Senhor, acontecerá essas coisas? Quando será o fim dos tempos? Quando o Senhor fará justiça por nós? Isso tudo fazia parte do pensamento judaico daquela época. Então, o que Deus faria? Quando ele viesse fazer justiça pelo seu povo, tirar eles de um exílio que eles estavam sofrendo na sua própria terra, o que Deus faria? Eles acreditavam que Deus tiraria eles do jugo romano. Eles pagavam, está na minha cabeça pedágio, mas não é pedágio, é imposto. Eles pagavam altos impostos. Eles estavam debaixo de um ordenamento pagão. E eles ficavam imaginando que quando o Messias viesse, o enviado de Deus viesse, quando Deus viesse intervir na sua história e restaurar Israel, eles imaginavam que Deus se apresentaria a eles como uma espécie de revolucionário político. Deus se apresentaria a eles como um sacerdote muito importante, que restauraria as tradições do templo. Eles pensavam dessa maneira. Só que não era bem essa a resposta que Deus tinha para eles. Então isso tornava o, o ambiente que circundava Jesus cada vez mais tenso. A espera, quando Deus nos responderá, tornava a sociedade da época cada vez mais tensa. Inúmeras pessoas acreditavam que um dia o Messias ia surgir. Havia essa esperança no coração deles. E esse número crescia cada vez mais. A gente pode ver isso em Lucas 2, 25 a 38. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E para ele fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Pelo Espírito, ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. Simeão os abençoou e disse Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos, e assim vai. Então, no coração dos judeus,
havia essa expectativa de Deus intervir na história. Esse homem, que era cheio do Espírito Santo, Simeão, viu o Filho de Deus. Então ele falou: essa aqui é a resposta para os anseios de Israel. Esse é o Filho de Deus, agora eu já posso partir em paz. Eles aguardavam um Salvador. Só que, com toda essa espera, com todo esse anseio que a gente viu, que a gente falou, anseios políticos, qual que era a resposta que Deus, na verdade, daria àquele povo? Os fariseus, como a gente falou, esperavam que Deus fosse intervir se o povo estivesse devidamente santificado. Os saduceus, eles queriam até diminuir a esperança do povo num profeta que viria restaurar Israel. Os essênios, eles esperavam o fim do culto. Eles esperavam que a hierarquia que tinha em Jerusalém acabasse. Os revolucionários zelotes acreditavam que se Deus não chegasse, eles iriam fazer justiça com a própria mão. E aí, quando Deus começa a dar resposta ao seu povo, qual a mensagem que ele começa a trazer por meio de Jesus? Em meio a todas essas filosofias que eram divergentes. O ministério de Jesus se desenvolveu nesse pano de fundo. Ele propôs algo muito diferente do que os judeus do seu tempo esperavam. A ênfase que Jesus veio trazer não estava na terra, estava no templo, nas tradições, nos rituais. A ênfase estava no próprio Cristo. E aí a gente começa a entender o porquê que a mensagem de Jesus era tão dura para aquele povo. Que Jesus simplesmente veio falar para ele: vocês limpam o exterior do corpo, mas o interior de vocês está poluído, está sujo. Vocês prezam tanto pela lei, vocês prezam tanto pelos rituais, vocês pensam que vocês são um povo separado por aquilo que vocês fazem, mas na verdade vocês precisam se arrepender dos pecados. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam crer que eu sou o Filho do Senhor. Vocês precisam entender que vocês, por vocês mesmos, não conseguem chegar a Deus. A gente começa a entender por que usaram tanta violência contra Jesus. E aí a gente começa a olhar para o Antigo Testamento até de uma forma diferente, quando a gente entende o pano de fundo que estava por trás da mensagem do nosso Cristo. Deus, então, nesse momento, ele rompe um silêncio de 400 anos. Esse anseio que o povo judeu tanto tinha de quando o Senhor tornará a falar conosco, e que a gente está sofrendo tanto na mão de um povo pagão, ele foi rompido 400 anos depois. Desde a época de Malaquias, Deus não utilizava um profeta, não se falava numa esperança prática, né? Havia a crença nas profecias, mas eles não tinham visto ainda a luz no fim do túnel. E aí, 400 anos depois, o Senhor começa a falar novamente com o seu povo através de um profeta muito diferente daquilo que eles imaginavam que Deus enviaria. E aí eu pergunto, que profeta que é esse? Era um profeta diferentão. É considerado o romper ali do silêncio de 400 anos de Deus com seu povo. Quem arrisca dizer que o profeta era esse? Esse profeta era bem diferente, principalmente a essência da sua mensagem era bem diferente daquilo que eles queriam ouvir. No deserto surge o cumprimento daquilo que Isaías havia falado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E aí, ficou mais fácil de adivinhar quem é? João Batista. 400 anos sem esperança, 400 anos de silêncio, foram rompidos com a entrada de João Batista, lá no deserto, pregando a eles: arrependei-vos, arrependei-vos. E João vinha pregando, além do arrependimento, o batismo. E aí os fariseus pensavam: ah, mas o batismo para os pagãos, né? Tudo bem, eles têm que se batizar mesmo, se arrepender, porque eles querem fazer parte do povo de Deus, então tem que se arrepender. Só que João não estava falando do arrependimento só para o povo pagão. João não estava falando só do batismo para um povo pagão. Aí você imagina, para só para imaginar. Vamos supor, eu sou aqui um fariseu, zeloso pela lei, penso que sou santo, penso que pelos meus rituais e de purificação, penso que pela obediência à Torá eu sou diferentão. Eu sou... Deus me vê como alguém especial. Aí de repente chega um homem
lá no deserto, vestido com pelos de camelo, que se alimenta de gafanhoto e mel silvestre, e diz assim para mim: tudo isso que você está fazendo aí é mentira. Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender e você precisa se batizar. Senão você também vai sofrer a ira de Deus. Você imagina aquele povo escutar um negócio desse. E os fariseus eram muito influentes no meio do povo judeu. Era a maior corrente filosófica dentro do judaísmo. Aí João Batista dizendo isso para uma cambada de um homem que era poderoso, influente. Aí você entende porque que ele era odiado por muitos. Só que Deus havia prometido que quando Jesus viesse, os dele, Jesus disse isso, né? Os dele ouviriam a voz dele e as suas ovelhas ouviriam a sua voz e reconheceriam a sua voz. Esse evangelho pregado de uma forma tão diferente, essa mensagem que veio desafiar as filosofias da época, que veio desconstruir muito entendimento do judaísmo do primeiro século, fez com que as ovelhas verdadeiramente escolhidas pelo Pai ouvissem e fossem atrás do verdadeiro pastor. Aqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus entenderam que eles eram sujos e que eles estavam distantes do verdadeiro chamado de Deus. Eles entenderam que não era mais suficiente aquele ritual de levar ao templo uma oferta para perdão do seu pecado, de sacrifício de sangue e tal. Eles entenderam que aquilo ali não era mais suficiente. Eles entenderam que a obediência por si só, a Torá, não era mais suficiente. Os verdadeiros escolhidos entenderam. Agora, aqueles que não entenderam, que levaram a mensagem de Jesus como afronta, o crucificaram, o mataram. Então foi nesse contexto que Jesus teve que pregar. Olhando para isso, a gente vê que era uma sociedade de tensão. Era um momento de tensão. Jesus teve que escapar por diversas vezes para não ser morto. Ele fugia ali pelo Espírito, ninguém o via, né? Então, os anseios do judaísmo do primeiro século não convergiam com a mensagem que João Batista trazia. Marcos 1,18 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: enviarei à tua frente o mensageiro, e ele preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E a João vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. E por ele eram batizados no Rio Jordão. João vestia-se de roupas feitas de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro, ele comia gafanhotos e se alimentava de mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista foi considerado um precursor de Jesus. Foi um dos primeiros profetas que desviaram a atenção de si mesmo para colocar no centro da sua mensagem, outrem. E esse outrem era o verdadeiro Filho de Deus. E ele dizia para eles: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E muitos dos fariseus, saduceus, zelotes e essênios não entendiam. Eles queriam uma resposta diferente daquilo que eles estavam ouvindo. Eles não queriam se arrepender, eles queriam justiça contra os pagãos. E de repente João veio desafiá-los dizendo: vocês também precisam se humilhar. Raça de víboras. Imagina um negócio desse. A mensagem de João era dura e desafiadora. O centro da mensagem era direcionado não aos judeus, mas ao sumo sacerdote, enviado pelo próprio Deus. O centro da mensagem de João não eram mais os sacrifícios no templo, não eram mais elementos capazes de purificar o homem diante de Deus, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória do Senhor.
A mensagem de João estava centrada na crença de que o Senhor enviaria alguém tão poderoso, alguém único, especial, alguém capaz de unificar Israel com Deus. Mas um Israel que estava além da fronteira territorial. Era um Israel diferente daquilo que os judeus ansiavam. Deus estava com a sua própria mão anunciando que iria buscar o seu povo eleito, não pela tradição, mas pelo seu próprio braço. E por sacrifício de sangue alcançaria até nós, que éramos considerados pagãos, gentios, não merecedores da graça. Foi nesse pano de fundo de tensão e anúncio de guerra e catástrofe que João pregava e Jesus veio pregar. O Senhor respondeu ao Antigo Testamento e cumpriu as suas promessas. E se hoje nós estamos aqui, foi por causa dessa resposta que Deus deu à humanidade. E foi uma resposta única. Ele não trouxe um religioso influente que restaurou as tradições do templo. Ele não trouxe um político, ele não trouxe um rei guerreiro, ele trouxe Jesus, Cristo, crucificado, ressurreto por nós, para que nós, irmãos, tivéssemos a oportunidade de estar aqui falando dele. Ele teve que morrer, pregar aqueles que o odiaram, ele teve que ser crucificado, passar ali por momentos constrangedores, despindo-se da sua glória. A resposta de Deus foi uma resposta tremenda. Ele decidiu, por mim, por você, por aqueles que creram na sua mensagem, que ele daria o seu próprio filho. Ele romperia o véu do templo. Ele romperia as tradições. Ele romperia todo empecilho entre Deus e o homem. Ele se pôs como o caminho, ele se pôs como a verdade, ele se pôs como a verdadeira vida. Ele se pôs como uma água que, se você beber, pedir, você nunca mais terá sede. Ele rompeu com toda a tradição que era morta em si mesmo. Por mim e por você. Se hoje a gente está aqui falando dele, das dificuldades dele, do que ele enfrentou, do que ele teve de passar, se a gente está falando hoje aqui da decapitação de João Batista, do sangue dos profetas, se a gente está falando hoje aqui de uma mensagem, foi porque ele quis responder aos anseios de uma humanidade caída, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele é o Deus verdadeiro. Então foi essa é a mensagem desse trecho do livro que começa na página 149. O pano de fundo estava por trás da mensagem de Cristo. Como que era o judaísmo naquela época. Foi isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido qual o contexto que Jesus estava inserido. E ouvindo, pelo menos eu, quando tive contato com esse livro, com esse trecho aqui, ficou muito mais claro aos meus olhos o que Jesus teve de enfrentar naquela época. Quando a gente para entender, né? Aí a gente começa a compreender, caramba, a crucificação faz sentido. O ódio que eles sentiam faz sentido. Realmente foi uma mensagem desafiadora. Então, é um incentivo a gente estudar a história do cristianismo, né? Para que a gente entenda da melhor forma aquilo que as escrituras que estão nas nossas mãos querem passar de mensagem para nós, tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma consideração, o Fio tem alguma consideração? Os estudantes aí, Lucas. Alguém, irmãos, se quiserem fazer uma consideração, fiquem à vontade. Complementação, pergunta, se eu não souber responder, tem aí os irmãos que estão estudando para ser doutores da lei aí. Se vocês não tiverem perguntas, a gente ora e agradece o Senhor por esse momento.